Olá, eu quero hoje conversar com vocês sobre a parte que nós falamos sobre o retorno. E para isso quero trazer como exemplo a vida de Cora Coralina. A poetisa de Goiás, ela realiza um trabalho muito interessante de retorno à própria infância. Um retorno que acaba sendo extremamente fecundo. E eu vou citar rapidamente algumas passagens para a gente entender ou exemplificar aquilo que a gente entende por esse retorno. Então, Cora nasceu em 1889. Em 1911, ela sai da cidade onde nasceu, em Goiás, junto com um advogado que não era bem quisto pela família, e volta 45 anos depois para casa. Esse retorno de Cora é, sobretudo, além do retorno físico, é um retorno emocional. Nesse processo, ela então passa a escrever sobre a sua infância, o que ela chama da história de Aninha. E é muito fecundo esse processo de busca da própria infância. Então, olhem o que ela fala, por exemplo, no poema Minha Infância. Éramos 4 as filhas de minha mãe, entre elas ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam, eram lindas mimadas. Devia ser a última, no entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava, logo após morria. Cresci filha sem pai, secundária na filha das irmãs. Sem carinho de mãe, sem proteção de pai, melhor fora não ter nascido. E nunca realizei nada na vida. Sempre a inferioridade me tolheu. E foi assim, sem luta, que me acomodei na mediocridade do meu destino. O interessante é que o destino dessa poetisa foi tudo menos medíocre. Uma pessoa que teve a coragem de passar a escrever e que publicou o primeiro livro com mais de 70 anos de idade. Então, vejam, nesse retorno que ela faz para a infância, ela reencontra velhas dores, ela escreve sobre a dificuldade que ela tinha na escola, sobre a dificuldade que ela tinha na relação com as irmãs, sobre alguns momentos muito traumáticos na infância dela. E, inclusive, um deles, ela imortaliza em um poema chamado A História do Prato Azul Pombinho, que é um dos meus preferidos. E nesse poema ela conta fica muito evidente qual que era a posição dela naquela dinâmica familiar, qual que era a vida de imaginação daquela criança, a maneira como ela criava o próprio mundo. E é muito interessante porque a história que ela conta da princesa Lui ela acaba reproduzindo quando ela foge também com um advogado. Vale a pena vocês lerem. Mas talvez a questão que a gente se coloque é o que esta volta à infância resultou. Qual foi para ela o resultado, né? O que ela construiu a partir desse retorno. E aí tem um poema muito interessante que chama Ressalva, que nos comenta ou nos ajuda um pouco nessa compreensão. Então ele diz: esse livro foi escrito por uma mulher que no tarde da vida recria a poetisa sua própria vida. Esse livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos não, poesia não, um modo diferente de contar velhas histórias. Então, aqui conta muito, ou nos dá uma pista muito interessante sobre este processo de ressignificação que foi esta volta à infância, este diálogo com a Aninha, este retorno às próprias origens. E ela acaba reencontrando, então entendendo melhor quem é a Cora Coralina. O que fica muito evidente no poema que ela fala, Cora Coralina, quem é você? Em que ela fala sobre o entendimento que ela tem sobre ela mesma, sobre o contexto familiar, sobre o contexto inclusive histórico no qual ela viveu. Muito bem, o interessante é que além do próprio entendimento, ela então passa a enxergar qual é a sua posição na vida. E isso nós vamos ver no próximo vídeo.